Galera, vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre o capitalismo, sobre a definição do capitalismo, sobre esse conceito que é tão importante para a gente entender. Então, gente, o que é o capitalismo? A definição mais comum de capitalismo é que é um sistema socioeconômico baseado em quê? Baseado na propriedade privada de quê? Dos meios de produção, certo? É um sistema baseado também no trabalho assalariado, trabalho assalariado, e é um sistema que busca incessantemente por lucros, ok? Então temos essas três características que fundamentam o capitalismo. Gente, o fato é que o capitalismo é um sistema que enfrenta periodicamente crises, e são crises capitalistas, são momentos nos quais os lucros costumam se retrair. São as crises capitalistas. As crises capitalistas são momentos de retração do lucro, que é aqui uma das principais características do próprio sistema. Então, as crises do capitalismo podem ser causadas por dois fenômenos. Né? Então, quais são as... então, você tem aqui crises capitalistas causas. Quais são os dois fenômenos que causam, o que costumam causar as crises capitalistas? Primeiro, a superprodução de mercadorias. E outro fenômeno que costuma causar também crise no sistema capitalista são as especulações financeiras. Okay? Então, gente, explicando cada uma delas. Superprodução de mercadorias. Então, há superprodução de mercadorias quando as mercadorias produzidas pelas empresas não encontram compradores suficientes. Então, o que é que isso ocasiona? Então, isso leva a perdas constantes e prejuízos. Um exemplo clássico de uma superprodução, de um fenômeno desse tipo, de superprodução de mercadorias, foi a crise de 1929. Especulações financeiras. O que significa isso? Há especulações financeiras quando os empresários passam a investir no mercado de ações com expectativa de ganhos futuros. Por exemplo, começa a investir em aço ou petróleo. Especulações financeiras levam, gente, à crise à criação de bolhas, de verdadeiras bolhas. Ou seja, valores das mercadorias superestimados devido às altas expectativas de ganhos futuros que acabam não acontecendo, esses ganhos acabam não se realizando e assim não encontram mais compradores. Então, empresas e investidores privados deixam de investir na produção, gente. E essa diminuição de investimento na produção acarreta diminuição da contratação de mão de obra, diminuição da compra de matérias-primas e de máquinas. Aí as empresas que produzem máquinas e extraem matérias-primas acabam reduzindo seus lucros, diminuindo os investimentos e acabam demitindo os funcionários. Aí vai virando uma bola de neve, os trabalhadores desempregados não encontram vagas e acabam aumentando as fileiras dos pobres. Em uma crise capitalista é muito improvável que os investidores voltem a atuar e que a economia se recupere assim de maneira, digamos, espontânea. Pois os capitalistas preferem guardar seu dinheiro a arriscar perdê-lo. Isso é natural, né, do sistema capitalista. Ninguém quer correr risco com seus investimentos. Gente, quanto à resolução das crises, dessas crises periódicas capitalistas,
o principal agente capaz de resolver essas crises tem sido, historicamente, o Estado Nacional. O Estado Nacional Democrático, através do quê? De um planejamento econômico. Um exemplo histórico é o de 29, né? Um exemplo histórico da resolução de uma crise capitalista, então a crise de 1929. A resposta à crise de 29 foi dada pela adoção do planejamento econômico pelos Estados Unidos. A política de intervenção pública na economia dos Estados Unidos foi batizada na época como New Deal, ou Novo Acordo, e tornou-se até um modelo de resposta às crises econômicas capitalistas. Um conceito muito relacionado ao conceito de capitalismo e que serve para a gente entender as relações entre países é o conceito de subdesenvolvimento. O que é subdesenvolvimento? Né? Quais seriam as causas para a ausência de crescimento? Ou seja, o atraso e a posição de alguns países em relação a outros países, a posição periférica de alguns países em relação a outros países considerados centrais. Gente, as razões para a condição de subordinação e de subdesenvolvimento econômico dos países pobres não estão necessariamente nas suas características internas. Há uma divisão do mundo em centro e periferia. O que é que isso significa, gente? Essa divisão do mundo em centro e periferia. Que o centro engloba aquelas nações que são consideradas industrializadas, certo? O centro aqui estariam as nações mais desenvolvidas, mais industrializadas, enquanto a periferia do sistema é formada por aquelas nações subdesenvolvidas. Então isso é propriamente estrutural do próprio capitalismo, essa relação entre centro e periferia, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Isso é uma relação intrínseca ao próprio sistema capitalista, uma relação entre países, entre nações. As desigualdades existentes no sistema centro-periferia, ou seja, essa desigualdade existente entre países, resultam do papel desempenhado pelos países nas relações internacionais. Então, cada grupo de países desempenha determinados papéis nas relações internacionais. E por isso essa relação desenvolvimento, subdesenvolvimento, centro-periferia. Por exemplo, os países pobres mantêm-se ou costumam se manter pobres, pois não têm, por exemplo, como processar matéria-prima. Os países pobres, em vez de produzir bens manufaturados de grande valor agregado, né, bens manufaturados de grande valor agregado seriam produtos mais com alta tecnologia ali desenvolvida, né? Então, como os países pobres, em vez de não têm a capacidade de produzir matérias-primas, de processar matérias-primas, digamos, mais sofisticadas, então continuam produzindo bens agrícolas de baixo valor agregado, e aí isso se mantém, essa produção de baixo valor agregado, apenas bens agrícolas, e matéria-prima de baixo valor agregado, e aí a condição de país subdesenvolvido ela permanece por muito tempo.